Olá, bem-vindos! Alguma vez já bateu aquela sensação de que a vida tem que ser mais do que a gente vê no dia a dia? Hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia que se propõe a ser exatamente isso, um mapa para a jornada humana. É o Espiritismo. Vamos ver como os princípios dele tentam dar sentido para algumas das nossas maiores perguntas. Pois é, porque alguns parecem nascer com tudo, enquanto outros já chegam enfrentando tanta dificuldade? Porque o sofrimento parece atingir as pessoas de um jeito tão aleatório? São perguntas que a humanidade carrega há séculos, né? Enigmas que desafiam nossa busca por um sentido, por uma lógica justa no universo. E a resposta que o Espiritismo traz é daquelas que mudam a perspectiva. A proposta é simples. E se a vida não for um evento único, meio que jogado ao acaso? E se ela for, na verdade, só um capítulo de uma longa e significativa jornada de evolução da alma? A ideia é que tudo se encaixa nesse plano maior. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce de tudo. A filosofia espírita parte do ponto de que somos uma combinação de dois princípios fundamentais que vivem juntos dentro de nós. De um lado, a gente tem o princípio material, o nosso corpo físico. Ele é temporário, é uma ferramenta que, naturalmente, se desgasta com o tempo. Do outro lado, o princípio inteligente, a alma ou o espírito. E esse sim seria o nosso eu de verdade, sabe? Eterno e com um destino certo. Progredir sempre. Entender essa separação entre o ser e a sua casca temporária é o ponto de partida de tudo. Tá, mas o que seria essa alma então? Bom, segundo essa visão, é um ser individual, imortal. Mas aqui está o ponto-chave. Ela não é criada perfeita. A jornada começa num estado, digamos, zerado, simples e ignorante. E o destino? O destino é grandioso, a perfeição, o objetivo que é alcançado por um progresso que não para, que é contínuo. Certo, mas como é que esse progresso acontece na prática? É aí que entra o coração dessa filosofia, a reencarnação. E é fundamental ver ela não como um castigo, mas sim como uma escola. O processo todo é um ciclo de aprendizado. Pensa assim, o estado natural do espírito é a vida no plano espiritual. De vez em quando, a gente mergulha na matéria, na vida física, que funciona como uma espécie de aula prática. Depois que o corpo morre, a gente volta para casa, para o mundo espiritual. Lá, é hora de fazer uma revisão, ver o que deu certo, o que deu errado e planejar o próximo semestre, ou seja, a próxima vida. E aqui está uma virada de chave gigantesca na nossa percepção. A vida na Terra, com todas as alegrias e dores, não seria o evento principal. Seria só uma fase, um estágio breve, mas super necessário dentro da nossa verdadeira e eterna existência no mundo espiritual. Claro, aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente já viveu antes, por que não lembra de nada? Se essa jornada tem tantos capítulos, por que cada um parece começar com a página em branco? Bom, o Espiritismo tem uma explicação bem interessante para isso. Olha que interessante. Longe de ser um problema, o esquecimento seria uma bênção. Imagina só carregar o peso de todos os erros ou a mágoa de todos os inimigos do passado. Seria insuportável. Esse esquecimento nos dá um recomeço limpo a cada vida. Permite que a gente construa relações novas e sinceras e enfrente os desafios com nosso próprio esforço, sem a cola das vidas anteriores. Ok, se a reencarnação é a escola, o que move a gente para frente? O que nos impede de ficar repetindo de ano para sempre? É a força motriz de toda a jornada, a lei do progresso. É ela que garante que a gente nunca fique estagnado. Esse progresso acontece em duas frentes, como se fossem duas asas, a intelectual e a moral. Às vezes, a gente desenvolve uma mais que a outra. Podemos ser gênios da ciência numa vida, mas super egoístas. Em outra, podemos ser mais simples, mas com um coração enorme. O grande desafio da jornada é fazer essas duas asas baterem em harmonia. Porque vamos combinar, inteligência sem a bússola da moralidade pode ser uma coisa bem perigosa. E todo aquele conhecimento que a gente acumula, ele não some não, ele se transforma. Sabe aquela aptidão natural para música? Ou aquela intuição forte sobre alguma coisa? Nessa visão, isso seria o eco do progresso de vidas passadas, que volta agora como um talento, uma ideia que parece que já nasceu com a gente. Bom, se o progresso moral é tão importante, para qual direção a gente aponta? A filosofia espírita indica um norte bem claro. Essa frase é o coração da moral espírita. E perceba que a palavra salvação aqui não tem a ver com um dogma ou uma fé específica, mas com uma prática de vida. A caridade é colocada como a chave mestra para o avanço espiritual de qualquer pessoa, não importa onde ou em que ela acredite. E aqui,
A ideia de caridade ganha uma profundidade enorme. Vai muito além de dar alguma coisa material. É uma postura de vida que se baseia em 3 pilares: ter boa vontade com todo mundo, ser tolerante com as falhas dos outros e, talvez o mais difícil de todos, perdoar de verdade as ofensas. É uma ação que começa dentro da gente. Isso aqui desenha perfeitamente a grande batalha moral que a gente trava na nossa jornada. De um lado, a caridade, que é a semente de tudo que é bom. Do outro, seu oposto direto, o egoísmo, a raiz de todos os nossos problemas. O progresso moral, então, é basicamente esse trabalho contínuo de enfraquecer um para fortalecer o outro, vida após vida. Beleza. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Com tudo isso que a gente viu, qual é o quadro geral do destino da alma que essa filosofia pinta? Resumindo a ópera, somos espíritos imortais numa escola chamada reencarnação. A matéria-prima é o progresso, a bússola é a caridade. Usando o nosso livre-arbítrio, o objetivo final é ir se purificando, se melhorando, até alcançar o destino de todos, a perfeição relativa, o estado de espírito puro. E para fechar, uma última ideia que é muito poderosa, a de que está tudo interligado. Nessa visão, a gente não está sozinho na jornada. Os mundos visível e invisível estariam em constante interação. Isso criaria uma rede imensa de solidariedade que une todos os seres, na Terra e fora dela, como se fôssemos uma única e gigantesca família cósmica. E com isso, essa filosofia nos deixa com uma reflexão final. Se a vida é, de fato, uma escola, a pergunta se volta para cada um de nós. Olhando para a nossa própria vida, para a nossa própria jornada, qual seria a lição mais importante que a gente veio aprender desta vez? Fica aí a reflexão.